Portistas, bem-vindos de volta. Hoje não venho só trazer-vos notícias, venho partilhar convosco tudo aquilo que se sente quando um clube como o nosso mexe por dentro. Porque há dias em que cada informação que sai parece uma pancada, uma dúvida que cresce ou uma faísca que acende esperança. E o que está a acontecer agora no Porto não é pequeno. 5 histórias que se cruzam, 5 momentos que estão a marcar este arranque de época, e cada um deles com impacto direto no balneário, na direção, nos adeptos e no futuro imediato do clube. Temos um central internacional em conversas com o Dragão, um avançado lesionado que ainda acredita no clássico, um jogador que já decidiu que não volta, um árbitro que manchou a primeira jornada e um caso interno que revela muito mais do que parece. Se vives o Porto com o coração por fora da camisola, deixa já o teu like, ativa o sininho para não perderes nada e subscreve o canal, porque aqui fala-se como tu sentes. E acredita, a primeira história que vais ouvir vai deixar-te com os nervos à flor da pele. Há negócios que se constroem em silêncio, passo a passo, quase sem ninguém dar por eles, mas que, quando explodem, mudam tudo. E neste momento, o Porto está no meio de um desses negócios. Porque o nome de Jakub Kiwior está mais quente do que nunca. E aquilo que há uns dias parecia apenas um rumor vago, está agora em conversas reais entre o Dragão e o Arsenal. Não são reuniões formais ainda. Mas já não são fantasias. São contactos concretos, com vontade mútua, com intenção clara. O Porto quer o central polaco. E Kiwior quer sair. E a forma como começou a época em Inglaterra só veio confirmar que está fora das contas de Arteta. Ficou de fora da primeira convocatória da Premier League. Viu o Arsenal contratar mais um central. E ainda por cima, a lateral esquerda, onde também pode jogar, já tem dono. Ou seja, está encostado. E isso abre uma porta. Uma porta que o Porto quer atravessar com inteligência, não com um cheque qualquer. A ideia é repetir o modelo de negócio que trouxe Nehuén Pérez, empréstimo com cláusula de compra obrigatória, ativada mediante objetivos. É um modelo que protege, que dá tempo, que permite encaixar sem risco imediato. E neste momento, é isso que está a ser afinado nas conversas. Mas do outro lado, o Arsenal não é ingênuo. Sabe que Kiwior tem valor, que pode encaixar em outras equipas, que o Milan está à espreita. E quer ver até onde o Porto está disposto a ir. E é aqui que entra a pressão. Porque o tempo está a contar. Porque a defesa do Porto ainda não está afinada. Porque saíram nomes importantes e chegaram reforços que ainda não garantem segurança total. E Kiwior podia ser o elo que falta. Além disso, há uma ligação emocional que torna este negócio ainda mais interessante. Kiwior e Bednarek jogam juntos na seleção da Polónia. São dupla titular. São compatíveis. E trazê-lo para junto de um parceiro já integrado pode acelerar a adaptação, o rendimento, o impacto. Ou seja, não é só uma contratação. É um encaixe estratégico que pode estabilizar o setor mais vulnerável da equipa neste momento. Mas, como sempre, o que parece alinhado num dia pode desmoronar no outro. Tudo depende de detalhes. De cláusulas. De valores. De concorrência. De tempo. E o Porto sabe que está a jogar com tudo isso em cima da mesa. Porque se falhar Kiwior, não há um plano B com o mesmo perfil, com a mesma margem de crescimento, com a mesma ligação direta ao que Farioli quer construir. E por isso, cada dia que passa sem decisão é mais um dia de tensão. Dentro do clube, no treinador e nos adeptos que começam a olhar para o relógio do mercado como quem espera uma chamada que nunca mais chega. Mas o mais inquietante é isto, à vontade de todos os lados. Kiwior quer jogar. O Porto quer contratá-lo. O Arsenal não o quer manter parado. E mesmo assim, ainda está tudo no ar. E quando tudo está no ar, basta uma corrente contrária para deitar tudo por terra. Por agora, há esperança. Mas o que se sente é medo. E o que vem a seguir vai mexer ainda mais com o coração dos portistas. Porque há lágrimas. E há um clássico ao virar da esquina. Há imagens que ficam coladas à pele, que não se esquecem com o apito final, que não se apagam quando a ficha do jogo é publicada. E aquela imagem do Samu, sentado no banco, com os olhos molhados e o olhar perdido, foi uma dessas. Saiu lesionado na primeira parte contra o Gil Vicente, depois de um arranque prometedor de época, e enquanto a equipa vencia e seguia em frente, ele sentia-se a ficar para trás. Aquela lágrima que lhe caiu no rosto não foi só por dor física, foi por tudo o que significa falhar um jogo grande, um clássico, uma oportunidade de deixar marca. Mas Samu não ficou ali. Não se resignou. Não desapareceu das redes,
nem foi fazer fisioterapia às escondidas. Pelo contrário, mostrou que está vivo, mostrou que está a lutar. E mostrou que tem um objetivo claro, dia 30 de agosto. A data do clássico em Alvalade. Foi essa data que escreveu numa publicação feita a treinar no ginásio, ao lado das imagens de dois ícones, Eto'o e Cristiano Ronaldo. A mensagem era subtil, mas clara como água. Ele quer jogar. Quer estar presente. Quer estar apto para defrontar o Sporting. E isso muda tudo. Porque podia simplesmente aceitar o diagnóstico, podia desaparecer algumas semanas e voltar com calma. Mas não. O Samu mostrou o que é sentir esta camisola. Mostrou que quer estar ali, no campo, a ajudar, a fazer parte. Mesmo que seja contra o tempo. Mesmo que seja com sacrifício. Mesmo que tenha de acelerar tudo para conseguir estar pronto. E essa mentalidade é rara. E é valiosa. Porque mostra compromisso, mostra entrega, mostra fome. Mostra que não é só um nome na ficha técnica. É alguém que quer marcar presença quando mais importa. Farioli viu isso. Os colegas viram isso. Os adeptos sentiram isso. Porque num tempo em que tantos saem por dinheiro, em que tantos se escondem atrás de lesões, em que tantos priorizam o conforto, ver um jogador lutar para recuperar e fazer parte do jogo mais difícil do mês emociona. Mas ao mesmo tempo, há ansiedade. Porque por muito que o Samu queira, há limites. O corpo tem tempos próprios. A recuperação exige etapas. E ninguém quer forçar e piorar a situação. Por isso, a verdade é que ainda não há garantia nenhuma. Pode acontecer. Pode não acontecer. Está tudo em aberto. E isso faz com que cada atualização, cada treino, cada fotografia seja analisada com lupa. E a pressão? Essa aumenta. Porque sabemos o quanto ele pode fazer a diferença. Porque sabemos que vai ser um jogo físico, intenso, tático. E que um avançado como o Samu, em forma, pode decidir num lance, numa movimentação, numa finalização. E o Porto precisa disso. Precisa dele. Mas, acima de tudo, o que esta história nos mostra é que ainda há jogadores que vivem o clube como nós. Que não desistem. Que choram, sim, mas levantam-se logo a seguir. Que apontam para a data do próximo jogo e dizem: eu vou estar lá. Se vai conseguir ou não, ninguém sabe. Mas que está a tentar com tudo o que tem, disso não há dúvidas. E o que vem a seguir revela uma decisão da direção que já está a fazer levantar sobrancelhas dentro do clube. Há decisões que se tomam em silêncio, mas que fazem barulho cá fora. E a que envolve Zé Pedro é exatamente isso. O central de 28 anos, com 2 anos de casa e quase 50 jogos feitos com a camisola do Porto, teve uma proposta para sair. E não era qualquer proposta. Vinha de Espanha, vinha de La Liga, vinha com vontade de o levar. Mas Assad disse não. Não quis emprestar. Não aceitou cedência. Só aceita vender por 6 milhões ou mais. E com isso, Zé Pedro fica. Mas fica como? Fica a fazer o quê? Fica com que papel? Porque a verdade é que perdeu espaço. Com a chegada de Bednarek e Preppic, com o peso de Neuen Pérez, com o perfil que Farioli procura para a primeira fase de construção, Zé Pedro está a cair na hierarquia. Já não é primeira escolha. Já não entra nas contas como antes. Já não tem o mesmo impacto. E no futebol de alto nível, quando um jogador não joga, a frustração cresce. Então a pergunta que está a pairar nos corredores do Dragão é simples. Se não vai ser utilizado com regularidade, se há interessados, se há um projeto sólido que o quer, por que motivo foi recusada a proposta? A direção quer vender? Sim, mas só por 6 milhões. O problema é que poucos pagam isso por um jogador que está claramente tapado no plantel. E o que acontece agora é aquela sensação estranha de que se está a adiar o inevitável. De que se está a manter um jogador por manter. De que se está a fechar a porta à oportunidade dele seguir a carreira noutro contexto, só porque não se atingiu o valor ideal. E quem está de fora, nós, os adeptos, sente isso. Porque sabemos que Zé Pedro, mesmo sem ser um craque absoluto, sempre foi um jogador útil. Sempre deu o que tinha. Sempre respeitou o clube, os colegas, a camisola. Mas agora está encostado, em segundo plano, à espera que alguém bata exatamente o que a direção quer. E se ninguém bater? Fica a treinar, a aquecer no banco, a passar ao lado? Não faz sentido. Porque o Porto precisa de ter um plantel ajustado. Precisa de ter soluções reais, não jogadores em espera. E precisa de tomar decisões claras.
Ou aposta ou liberta. Não pode ficar no meio. Não pode deixar um jogador destes a vaguear entre o sim e o não. E o que esta situação mostra, e é isso que mais incomoda, é uma certa incoerência na gestão. Porque se a prioridade era fazer dinheiro, então que se aceite o empréstimo com cláusula. Que se aproveite a oportunidade. Que se dê ao jogador a hipótese de mostrar valor noutro contexto. Mas não. Foi recusado. E agora o jogador fica sem saber porquê, sem saber para quê. E o que mais custa é que Zé Pedro merecia clareza. Merecia uma decisão com base no que já deu ao clube. E neste momento, o que se sente é que está preso num impasse. E os adeptos percebem. Sentem. E começam a questionar. Afinal, qual é o plano? E o que vem a seguir não vai aliviar. Porque agora vamos falar de algo que nos revolta a todos. Algo que nem devia ter acontecido. O campeonato mal começou e já estamos a levar com isto. A estreia do Porto na Liga devia ter sido limpa, justa, disputada, mas foi manchada por erros de arbitragem que nem deviam ser possíveis neste nível. E agora, com a divulgação oficial do Conselho de Arbitragem, está confirmado. O árbitro António Nobre e o VAR Manuel Mota foram avaliados com desempenho insatisfatório. Uma palavra suave para um escândalo anunciado. E não é só a nota. É o que está por trás da nota. É o que aconteceu naquele jogo contra o Vitória. É a entrada criminosa de Tiago Silva sobre Alan Varela, de sola, com intensidade, em zona perigosa, e que merecia vermelho direto. Mas não. Foi só amarelo. E o VAR? Nada. Silêncio total. Nem revisão. Nem chamada. Nem dúvida. E agora, dias depois, Duarte Gomes vem a público dizer o que todos nós gritámos na altura. Era expulsão. Sem discussão. Mas o mal já está feito. Porque não é só o lance isolado, é o critério. É a sensação de impunidade. É o padrão que se começa a desenhar logo à primeira ronda. Porque enquanto o Porto levava entradas para cartão vermelho que ficavam por amarelo, noutros jogos houve notas máximas para árbitros que apitaram em silêncio absoluto. E isto não é paranoia. Isto é factual. Está nos relatórios. Está nas imagens. Está à vista. E sabes o que é pior? É que António Nobre foi o único árbitro da jornada com nota negativa na Liga. O único. Não houve mais ninguém com avaliação insatisfatória. Só ele. E claro, foi no jogo do Porto. E no VAR, só mais um teve nota abaixo. E mais uma vez, lá estava o nome do dragão envolvido. Quantas vezes mais vamos ter de ver isto acontecer até que alguém no clube bata com o punho na mesa? Quantas vezes vamos ouvir o VAR devia ter intervindo depois do jogo, quando já não há nada a fazer? Quando já não se pode voltar atrás? Porque não é só este jogo. É o padrão que se instala. É a ideia de que errar contra o Porto tem menos consequências. É o silêncio da Liga. É a falta de reação institucional. E nós, portistas, vemos isto e sentimos tudo a fervilhar. Porque sabemos que basta um detalhe, uma expulsão, um penalti por marcar, para que um jogo mude e às vezes um campeonato. E esta decisão, este erro, este escândalo logo na primeira jornada, deixa um sinal preocupante. De que, mais uma vez, vamos ter de lutar contra tudo. Contra lesões, contra instabilidade, contra erros próprios e contra arbitragens que falham sempre do mesmo lado. E o mais revoltante é isto, está tudo documentado. Está nas imagens. Está nos relatórios. Está nas análises oficiais. E, no entanto, ninguém assume. Ninguém fala. Ninguém explica. Por isso, portistas, o aviso está dado. O campeonato já começou, mas a balança já está torta. E se queremos ganhar, vamos ter de ser melhores do que os nossos adversários. E melhores do que os erros que já se preparam para repetir. E o que vem a seguir é aquele tipo de notícia que fecha o vídeo com tudo e deixa o balneário em alerta. Quando um jogador é emprestado, costuma haver aquele discurso diplomático, que vai jogar minutos, que precisa de ritmo, que vai voltar mais forte. Mas às vezes, no meio dessa espuma, há verdades que ninguém quer dizer em voz alta. E André Franco disse: sem rodeios, sem esconder nada. Quero muito que isto não seja só um empréstimo até dezembro. E pronto. Está dito. O médio que há pouco mais de um ano ainda era visto como uma promessa séria no Porto, como alguém que podia ganhar espaço, tornar-se opção válida, já não quer voltar. Já está noutra. Já sente que o ciclo terminou.
E está a dizê-lo à frente de toda a gente numa apresentação pública no Chicago Fire. E sabes o que custa mais? É perceber que ele está feliz, que se sente em casa, que encontrou paz, que encontrou espaço e que, provavelmente, o Porto ficou para trás de forma definitiva. Claro que há a opção de compra. Claro que o empréstimo só dura até dezembro. Mas quando um jogador diz com todas as letras que quer que isto se transforme num contrato longo, está tudo dito. Ele sabe que não tem lugar neste plantel. A direção sabe que não conta. E agora o próprio assume que prefere seguir noutro caminho. E há um lado nisto que até nos deve dar algum alívio. Porque é sinal de que o processo está claro. Que não há enganos. Que não há ilusões. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar a sensação de oportunidade falhada. Porque André Franco é daqueles jogadores que, com mais continuidade, com mais contexto, com mais estabilidade, talvez tivesse dado certo. Mas não deu. Nem com Sérgio. Nem com Vítor Bruno. Nem com Anselmi. E agora, Farioli também não contou com ele. E o Porto, que já emprestou uma série de jogadores neste defeso, Dani Namazo, Gabriel Veron, André Franco, entre outros, vai limpando o plantel como pode. Mas também vai revelando que nem sempre a gestão foi clara. Que nem sempre houve plano. Que muitos chegaram sem saber bem porquê. E saem, sem deixar marca. Mas no caso de André Franco, há algo de diferente. Porque ele quis sair. Porque ele quer ficar fora. E porque isso diz muito sobre o que encontrou cá dentro. Sobre o que sentiu. Sobre o espaço que teve ou não teve. E enquanto isso, o Porto vai fechando um ciclo e abrindo outro. Vai ficando mais leve, mais objetivo, mais claro no que quer. E essa limpeza, por mais dura que seja, também traz esperança. Porque só com espaço é que há reconstrução. Só com decisões firmes é que se avança. E agora, com o mercado ainda aberto, com as últimas peças por encaixar, com um clássico à porta e um balneário a afinar-se, vem o momento de viragem. A reta final. A zona onde tudo pode mudar, para melhor. Por isso, portistas, se sentiram cada uma destas 5 notícias como se estivessem dentro do clube, comenta aí em baixo, partilha com quem vive isto como tu e deixa o like para mostrar que há uma bancada viva, atenta, apaixonada. Subscreve o canal, porque isto ainda agora começou. E nunca te esqueças. Quem sente, nunca desiste e quem acredita, volta mais forte.